Graça e paz, amados, glórias a Deus, estamos aqui mais uma tarde de domingo juntos, que o Senhor possa tocar a tua vida nesse momento. Nós queremos adorar o Senhor nesse momento, mas antes nós vamos entregar esse momento orando ao Senhor, que você possa fechar os teus olhos agora em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Deus, te louvamos, agradecemos por mais esse domingo, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos com os irmãos. Apesar de cada um estarmos nas nossas casas, sabemos que o Senhor está nos unindo em espírito e sabemos que o Senhor toca os nossos corações, que o Senhor fala conosco e por isso nós te agradecemos, Deus, de poder estar trazendo essa mensagem para os amados, de poder estar participando, Pai, desse culto ao Senhor. Abençoa esse momento, Deus, tira, Pai, todo impedimento, tudo que está querendo tirar a nossa atenção nesse momento, mas que possamos concentrar, Pai, a nossa atenção no Senhor, possamos adorar o Teu santo nome, que o Senhor seja engrandecido, que a Tua palavra fale aos nossos corações e que tudo, Pai, nesse momento seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Dançarei, porque Tu és bom, gritarei, porque Tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. E mesmo quando estou, escuridão, o Teu amor reluz, me acende o coração, incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei, porque Tu és bom, dançarei, porque Tu és bom, gritarei, porque Tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, Tua bondade eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei
eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não temerei. na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo, não sei mais viver.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluias, glórias a Deus. Agora nós vamos ficar com os avisos, amém?
Graça e paz, irmãos, amém? Mais um domingo que nós temos nos reunido na presença do Senhor. Para nós é motivo de alegria estarmos mais uma vez podendo entrar na sua casa e compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que a palavra do Senhor diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Gostaria que você abrisse também a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. É um versículo muito parecido com o texto que nós acabamos de ler, que diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Igualzinho, né? Os dois textos. Gostaria de orar com você, para prepararmos o nosso coração para ouvirmos essa palavra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse domingo em que o Senhor nos permite estarmos juntos como igreja. Independente do lugar onde estamos na tua presença nesse momento. E nós queremos te louvar nessa noite, queremos rasgar o nosso coração, abrir a nossa mente e estar com o nosso espírito preparado para receber essa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos desperte a cada dia. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem, e esse título ele pode ser falado de duas maneiras, ou como uma afirmação, ou como uma pergunta. E vocês vão entender por que no decorrer da mensagem. O reino do céu chegou, ou o reino do céu chegou, né? É a mesma frase dita de duas maneiras diferentes, né? Pode ser que o seu coração esteja de uma maneira ou de outra, e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Qual foi a principal mensagem que Jesus pregou quando ele veio a essa terra no seu ministério? O livro de Mateus, que é a nossa base aqui de meditação para essa mensagem. Jesus, no livro de Mateus, ele fala, e a sua principal mensagem, a sua principal pregação está baseada sobre o reino do céu. Jesus, ele veio a essa terra e basicamente no livro inteiro de Mateus, a mensagem que Jesus anuncia, a mensagem que ele vem trazer para as pessoas ali, para quem ele anunciava, para quem ele pregava, o reino do céu chegou. E nós podemos ver isso no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo ele é colocado na genealogia de Davi, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo colocado como o rei da linhagem de Davi, aquele que era o filho de Davi, comprovando que Jesus Cristo ele era o Messias, o Filho de Deus, que estaria ali para assumir o trono, seguindo a descendência e a linhagem de Davi. Também nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, que veio como precursor do ministério de Jesus, aquele que anunciou a vinda do Messias, proclamando as boas novas, dizendo que o reino também estava próximo, o reino havia chegado por meio do Messias, e ele aponta para Jesus sendo como o Messias, e ele declara assim:
arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Na versão que eu gosto, ele diz assim: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. João Batista, ele é considerado como um arauto do rei. O que é um arauto do rei, né? É aquele que ele anuncia a vinda do rei, é aquele que fala das boas novas de um reino que está por vir, né? O arauto, no dicionário, diz assim, que é um oficial das monarquias medievais encarregado de proclamar, de fazer proclamações solenes, de anunciar as novidades de um reino, né? Então, João Batista, ele foi esse precursor no ministério de Jesus, e ele declarou para que as pessoas que ouviam a sua mensagem se arrependessem, porque o reino do céu havia chegado. Jesus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali nós sabemos o que a palavra diz, que Jesus inicia o seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele com o formato de uma pomba, e Deus declara ali que ele era o Filho de Deus, e que ele era aquele que havia de se cumprir todas as promessas e profecias. E Jesus, ele é tentado no deserto, e ele é levado por meio do Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E o que é interessante, nas 3 tentações que o diabo faz para Jesus, né? A primeira tentação foi para que ele transformasse as pedras em pães. A segunda tentação foi para que ele se jogasse do templo, do tabernáculo, do alto do tabernáculo, para que Deus pudesse o livrar, e Jesus rebate o diabo com a palavra. Mas a terceira tentação é a que me chama a atenção, que está aqui no versículo 8, que diz assim: e levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E no versículo 9 diz assim: e disse-lhe, o diabo disse para Jesus: e tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que me chama a atenção aqui, da terceira tentação do diabo para Jesus, é que o diabo ofereceu para ele os reinos desse mundo. Olha que interessante isso, meus irmãos, para a nossa reflexão. Jesus, que é o Messias, que é o Filho de Deus e que veio a essa terra para anunciar o reino de Deus, para proclamar as boas novas de um novo reino que haveria de vir. Antes de ele iniciar o seu ministério, o diabo tenta Jesus, querendo oferecer para ele um outro reino, um reino dessa terra. E o que é interessante que nós lemos aqui no versículo é que os reinos deste mundo e a glória que esse reino deste mundo tem, o diabo ofereceu isso, né? E é muito interessante isso para a nossa reflexão, porque o mundo, ele tem os seus reinos e a sua glória, né? E da maneira que o diabo apresenta esse reino, ele é um reino cheio de glória e de esplendor. Mas nós sabemos que, no final, quando nós olhamos de verdade com os olhos de Deus, tudo isso não passa de pura ilusão. Então, como é importante nós olharmos com os olhos de Jesus. Jesus, ele disse: afasta-te de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E depois que Jesus, ele foi tentado e ele venceu todas as coisas por meio da palavra, a Bíblia diz que os anjos vêm e o servem, porque ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer, ele estava de jejum e foi tentado dessa maneira. E ele começa o seu ministério. Qual foi a primeira palavra, a primeira mensagem que Jesus prega? Está aqui
No Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: e daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E na versão que eu acho que é a melhor é: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Glória a Deus. E nós chegamos agora aqui no texto em que nós iniciamos a nossa meditação, que é Mateus capítulo 4, versículo 23. E aqui nesse texto, ele apresenta as bases do ministério de Jesus. Jesus, ele veio a essa terra com um propósito para inaugurar o reino do céu. E como Jesus faz isso? E nós podemos ver a atuação de Jesus e o ministério de Jesus, que é fundamentado e baseado em 3 pilares. E aqui no texto de Mateus 4, 23, nós podemos ver isso, que Jesus, ele percorria toda a Galileia, ou seja, uma determinada região por onde Jesus passava. Enquanto ele ia, o que ele fazia? E aqui nós vemos 3 verbos: ele ensinava. E aqui é interessante como a Bíblia descreve o verbo, né? Ensinando, pregando e curando. Ou seja, né, falando um pouquinho aqui da língua portuguesa, quando nós vemos esses verbos, está falando o verbo no gerúndio. E o que é o gerúndio? É uma ação contínua, ou seja, eu faço algo que continuo fazendo, é algo que é constante, eu não paro de fazer. Ou seja, a atuação de Jesus, enquanto ele ia pelas cidades, anunciando o evangelho do reino, ele fazia isso de forma contínua, e em cima desses 3 pilares, ensinando. O que Jesus ensinava? E aonde ele ensinava? Né? Ele ensinava nas sinagogas, assim como nós lemos aqui no versículo. O que eram as sinagogas na época? As sinagogas, elas foram criadas pelos judeus para substituir a adoração do culto judaico que era feito no templo, e por conta do exílio babilônico, esse templo ele foi destruído. E aí o povo exilado na Babilônia, para continuar o culto a Deus, eles criaram sinagogas. Sinagogas eram pequenos grupos que se reuniam para ler a Torá, orar, também aprender, né, os ensinos ali dos judeus e assim por diante. Ou seja, era uma comunidade que se reunia com um propósito. Nada diferente do que é vivermos como igreja nos dias de hoje. Então Jesus, ele ensinava nesses locais. Como nós também podemos fazer nas comunidades em que nós estamos inseridos, nas comunidades em que nós estamos reunidos, tanto de forma física, presencial, como de forma virtual, nós podemos ensinar. Assim como Jesus ensinou, nós também podemos ir e ensinar e ter essa ação contínua de ensinar, ensinando as pessoas, né? Nas sinagogas, ou seja, nos lugares, nas comunidades por onde nós passarmos, termos esse compromisso, porque o reino do céu chegou. Segundo, pregando. O que Jesus pregava? O evangelho do reino. E o que representa o evangelho? O que significa o evangelho? São as boas notícias do reino, dizendo que o reino chegou. E Jesus, ele pregava isso. O cerne da sua mensagem era que o evangelho do reino chegou. E Jesus também curava. E quem ele curava? Todas as pessoas que estavam enfermas. Toda a sorte de doenças e enfermidades dentre o povo. Jesus Cristo, a marca do ministério de Jesus é, olha, o reino chegou. E ele trazia as marcas desse reino por meio do ensino, da sua palavra que ele havia recebido do próprio Pai, e ele mesmo dizia isso, que aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, eu recebi do Pai que estás no céu.
porque eu vim como mensageiro dele para inaugurar um reino, e não é um reino dessa terra, não é um reino que apresenta a sua glória nas coisas dessa terra, mas é um reino do céu. E como Jesus manifesta isso? Por meio dos seus sinais, prodígios e milagres, curando as enfermidades, expulsando demônios e declarando: o reino do céu chegou. No Sermão do Monte, Jesus Cristo ele vai citar algumas verdades sobre o reino dos céus. Olha como é importante, querido, eu estou trazendo você à reflexão disso, porque muitas vezes nós não pensamos sobre o reino. Muitas vezes nós não pensamos sobre o reino dos céus, ou muitas vezes nós pensamos que o reino do céu é algo muito longe de nós. Nós pensamos no reino como algo que vai acontecer ainda, né? E aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus ele vai falar sobre o reino aqui, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10, Jesus Cristo ele vai dizer assim também para nós: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Também aqui no Sermão do Monte, Jesus ele nos ensina a orar, e é uma oração conhecidíssima, a oração do Pai Nosso. E Jesus ele nos mostra aqui também a respeito do reino. Jesus nos ensina a orar sobre o reino. E ele diz assim, versículo 10 de Mateus 6: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como é importante nós orarmos assim, né? Que o teu reino venha. Jesus Cristo inaugura o seu reino a partir do momento em que ele veio a essa terra. Mas como nós podemos fazer com que o reino de Jesus, ele de fato apareça? Por meio da igreja, nós de fato sendo homens e mulheres que expressam a vontade de Deus manifesta aqui nessa terra, e isso mostra que o reino chegou. Também Jesus ele nos ensina a buscar o reino, né? Mateus 6:33, que diz assim, né? Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como é importante nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida, porque esse reino chegou, e muitas vezes nós não damos crédito a isso. Nós, muitas vezes na nossa cabeça, por isso que eu comecei a nossa mensagem, dizendo que o título poderia ser uma afirmação ou um questionamento. O reino do céu chegou. Para alguns o reino do céu chegou, mas para alguns esse reino ainda não está tão claro assim. Para alguns isso está mais como uma pergunta do que como uma afirmação. Será mesmo que o reino do céu chegou? Então cabe a nós a reflexão aqui. E Jesus Cristo vem a essa terra e ele traz essa mensagem declarando que o reino do céu chegou. E isso precisa estar claro dentro de nós. E nós precisamos viver esse reino hoje nas nossas vidas. E Jesus mostra quem pode entrar no reino do céu. Mateus 7, versículo 21 vai falar sobre isso. Jesus vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Como é importante nós fazermos a vontade do Pai, porque quem faz a vontade de Deus é aquele que de fato entrará no reino dos céus, né? E o reino dos céus é hoje, vivermos o hoje, na presença do Senhor, cumprindo o seu querer e a sua vontade. Por isso, para alguns o reino ainda não veio, mas para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, o reino já chegou. E nós estamos debaixo do senhorio e do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos fazer a sua vontade, queremos fazer com que o seu nome seja conhecido.
e o reino chegou. Jesus Cristo também, aqui em Mateus capítulo 10, do versículo 7 ao 8, Jesus Cristo ele vai enviar os seus discípulos para uma comissão, e Jesus dá a eles uma ordem, e ele diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graças dai. Né? Jesus Cristo ele envia os seus 12 discípulos dizendo isso: vão e anunciem que esse reino chegou. E quais são as marcas do reino chegando? As curas, os sinais, os prodígios e milagres. Jesus diz aqui no versículo 8 isso: curem enfermos, ressuscitem os mortos, purificai leprosos. Eu dou autoridade para vocês fazerem essas coisas, mas vocês vão fazer isso de graça, porque vocês receberam de graça, e de graças vocês vão dar. Sabe, querido, o reino do céu chegou, e esse reino, ele não pode ser comprado. O reino do céu chegou, e esse reino, ele é expresso por meio dos milagres que Jesus faz, por meio da sua igreja, e é de graça para você e para mim. Então tome cuidado, se você se deparar com pessoas querendo vender promessas, querendo vender curas, querendo vender milagres. Não, porque nós recebemos de graça, e é de graça que nós daremos, porque o reino foi nos dado de graça. E agora eu queria parar aqui com você, porque nós vamos meditar no capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 14, mas eu vou pedir para deixar aqui na tela para você o versículo 11 a princípio, porque nós vamos falar um pouco sobre João Batista e Jesus. E é muito importante nós falarmos sobre isso hoje, porque Jesus Cristo ele fala de João Batista algumas verdades muito maravilhosas, mas nós vamos ver João Batista e analisar um pouco a vida de João Batista, principalmente no final da sua vida, e muitas vezes nós vamos nos encontrar na mesma condição ou na mesma situação que João Batista se encontrou. E talvez seja você que está aí assistindo, ouvindo essa mensagem pela internet, nos canais de comunicação que nós temos distribuído esse conteúdo. Talvez você esteja nesse mesmo questionamento. Talvez para alguns o reino do céu chegou, mas talvez para alguns isso é uma pergunta: será mesmo que o reino do céu chegou? E Jesus, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus vai dizer assim, eu vou ler até o versículo 14, se você puder me acompanhar aí. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se os que quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Olha que declaração que Jesus faz sobre João Batista. Jesus ele dá um testemunho de João Batista de forma tremenda aqui. Ao mesmo tempo que ele dá um testemunho de João Batista de maneira tremenda, ele usa a vida de João Batista para falar sobre o reino. Isso é muito maravilhoso. E Jesus vai dizer que daqueles que são nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Ou seja, João Batista, ele veio com uma porção muito tremenda da parte do Espírito Santo. E João Batista diz lá no livro de Isaías que ele era o escolhido, aquele que foi chamado para ser o precursor da obra de Cristo. E nós sabemos o que João Batista vem dizer no deserto: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor.
O próprio João Batista, ele anuncia, antes da vinda de Jesus, que o reino do céu havia chegado e para as pessoas se arrependerem. O João Batista, ele foi um homem tremendamente usado, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. João Batista, ele foi um grande homem, usado por Deus. E Jesus Cristo, ele dá o testemunho. Imagina Jesus Cristo dando um testemunho de alguém. Jesus Cristo fez isso de João Batista. Jesus Cristo também fez isso com uma mulher, aquela mulher Maria que derramou o seu nardo puro também aos seus pés. E ele disse, olha, por onde esse evangelho for compartilhado, o testemunho dessa mulher ficará guardado. Assim como Jesus também falou sobre aquele centurião que disse, olha, não vi fé em Israel tamanha, porque o centurião disse, Jesus, você não precisa ir na minha casa, eu sei que com uma palavra sua, o meu servo será curado. E Jesus reconhece a fé daquele homem, e Jesus Cristo dá um testemunho sobre ele, dizendo, olha, não encontrei fé tamanha em Israel. Da mesma maneira que Deus, ele diz sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, é o próprio Deus falando isso, é o próprio Jesus dando um testemunho de João Batista. É uma coisa muito tremenda isso. Mas Jesus Cristo diz, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que João Batista. E Jesus está mostrando aqui que o reino do céu é diferente das coisas que nós vemos nesse mundo. O reino do céu, o processo é inverso. Aquele que é o maior é aquele que tem que servir. Aquele que quer ser grande no reino é aquele que tem que se colocar tem que estar à disposição para cuidar e servir do outro. E Jesus Cristo dá esse testemunho a respeito de João Batista, e ele vai dizer que o reino é tomado à força, ou seja, de forma fácil para nós entendermos, o reino do céu ele tem avançado. O reino do céu ele tem avançado poderosamente. Desde o momento em que Jesus veio aqui e começou a sua obra, essa obra ela vem caminhando ao longo de 2020 anos sobre a face dessa terra, com homens e mulheres que têm acreditado e vivido na sua vida essa mensagem de que o reino chegou, e eles têm anunciado e têm pregado e têm anunciado as boas novas desse evangelho do reino para as pessoas, e temos visto sinais, prodígios e milagres, salvação, curas e milagres que Deus tem feito na vida de pessoas ao longo da história, porque esse evangelho é um evangelho vivo. O evangelho do reino é um evangelho de salvação, é um evangelho que transforma, é um evangelho que muda as nossas vidas. E Jesus também declara que João Batista ele era o Elias que haveria de vir. João Batista ele foi uma pessoa muito usada por Deus, e eu reforço isso aqui para nós, para ver, e o próprio Jesus deu testemunho de Jesus. Mas olha que interessante, no final da vida de João Batista ele ficou com dúvida. No final da vida de João Batista, porque João Batista ele veio, ele foi um profeta, um dos maiores profetas, da nação de Israel ali, juntamente com Elias, juntamente com Moisés, eles são considerados grandes profetas. Mas no final da vida de João Batista ele foi preso, por Herodes ali, e no cárcere, João Batista ele faz uma pergunta para Jesus. E eu queria ler com você esse texto que está aqui em Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 3. E isso serve para a nossa reflexão hoje, irmãos. Porque ao mesmo tempo em que nós temos crido que o reino chegou, mas às vezes pode bater dúvida no nosso coração. Será que de fato o reino chegou? E isso aconteceu com João Batista, que recebeu um testemunho tremendo de Jesus, de quem ele era. E aqui diz a palavra, quando João ouviu no cárcere, ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu
aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Isso não nos chama a nossa atenção? Se João Batista, que foi um homem tremendamente usado, recebeu um testemunho de Jesus, que dentre os nascidos de mulher, ele era uma pessoa, um dos maiores, no final da sua vida, preso no cárcere, ao ouvir toda a obra que Jesus estava fazendo, ele questiona Jesus. Jesus, é o Senhor mesmo? Aquele que haveria de vir? Aquele que as profecias apontam para o Messias? O mesmo João Batista que diz, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, o mesmo João Batista que batizou Jesus, que viu os céus abertos, que ouviu falar, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. É o mesmo João Batista que questiona se Jesus era aquele que haveria de vir ou eles deveriam esperar outro. Sabe, queridos, nós muitas vezes somos confrontados com perguntas que vêm, porque nós somos humanos. E na nossa humanidade, muitas vezes bate aquelas perguntas que muitas vezes nós ficamos com dúvida. Mas o que nós podemos aprender com João Batista aqui? Primeiro, ele fez a pergunta para a pessoa certa. Nós podemos ver aqui na vida de João Batista, e o que me chama a atenção é isso, né? Ele foi um precursor do ministério de Jesus, mas no final da sua vida ele pergunta para Jesus se Jesus de fato era aquele que inauguraria o reino, se Jesus de fato era aquela pessoa que apontava para todas as profecias. Muitas vezes nós nos deparamos com dúvidas, irmãos. Eu sei que tudo que nós temos enfrentado nesse tempo em que estamos vivendo pode gerar dúvidas nos nossos corações. Nós sabemos que um dia nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Esse amor que um dia te constrangeu, esse amor que um dia me constrangeu, que nos alcançou de uma maneira poderosa e tremenda. E por conta desse amor de Cristo, nós nos rendemos aos pés de Jesus, nós nos entregamos a Ele, nós vivemos, estamos buscando viver uma vida, né, debaixo do Teu querer e da Tua vontade. E a nossa resposta a esse amor de Jesus é nos submeter ao governo de Cristo, de fato entendendo que o reino de Cristo chegou para nós, por meio da obra de salvação, por meio da cruz de Cristo, por meio da ressurreição do Senhor Jesus, porque Ele declarou que está consumado. Assim como João Batista fez. João Batista se rendeu a Jesus. João Batista passou o cajado para Jesus e ele entendeu que era Jesus, aquele que era o Messias. E ele anunciou isso durante a sua vida, durante a sua jornada. E eu entendo que ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada, pelo fato de nós querermos conhecer aquele a quem amamos, muitas vezes nós vamos fazer perguntas. Porque nós um dia fomos alcançados pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse processo de conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, nós vamos ser confrontados com perguntas, com questões. E o problema não é as perguntas que nós temos a fazer. A questão é com quem nós vamos fazer a pergunta. Saiba que você pode ter dúvidas. Você pode ter essas perguntas vindo ao seu coração, assim como João Batista teve. Mas faça as perguntas para a pessoa certa. E João Batista, ele perguntou para Jesus: Jesus é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? E nós vemos o que Jesus respondeu para ele. E a resposta de Jesus, ela traz, assim, eu creio que quando Jesus respondeu para João Batista, falou: filho, fica tranquilo, sou eu mesmo, né? Olha para as obras que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Dá uma olhadinha aí. Ó, o reino chegou mesmo. Fique em paz.
Jesus, ele traz essa paz, essa tranquilidade ao coração de João Batista em sua resposta, dizendo: sou eu mesmo. Ele não disse abertamente ali, sou eu mesmo, mas ele apontou para aquilo que ele estava fazendo, porque aquilo que Jesus faz aponta para quem ele é. E Jesus disse isso: olha, de fato, olha a minha obra, olha o que eu estou fazendo. Sabe, queridos, quando você questionar alguma coisa, quando o seu coração duvidar ou questionar, olha para o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Olha para o que Ele tem feito na sua vida. Olha para isso. Não perde de vista o que o Senhor Jesus já fez na sua vida, porque é isso que vai nos sustentar e nos fortalecer a cada dia, sabe? Mas muitas vezes nós temos medo de ter dúvida, fazer perguntas, porque às vezes a gente acha, não, mas se eu perguntar isso, vai demonstrar a minha incredulidade. Não se preocupe com isso, meus irmãos. Faça a pergunta para Jesus. Fale com Ele, porque o mais importante nesse processo em que nós estamos vivendo é nos relacionarmos com Jesus. Então não importa o que você vai falar com Jesus, o importante é você se relacionar com Ele. Isso é o mais importante, porque nesse contato, nesse relacionamento que nós temos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que instaurou o reino que já chegou, todas as dúvidas elas vão ser transformadas em verdade, porque Jesus ele traz, por meio da sua palavra, que é a verdade, gera fé em nosso coração, e as dúvidas elas são confrontadas, e a resposta do Senhor vem, e isso gera paz no nosso coração, para nós continuarmos a nossa jornada. A questão é, que nós muitas vezes fazemos perguntas, e ficamos com dúvidas, e ao invés de falarmos com Jesus por meio da oração, a gente murmura. A gente vai falar com pessoas que não vão trazer respostas para nós. O único que pode trazer respostas e mostrar que de fato Ele é o Rei e o reino chegou é o próprio Rei. Então aproveita esse tempo em que nós estamos nesse turbilhão de sentimentos e de emoções. E eu sei que assim como eu, você também está aí na sua casa e muitas vezes está questionando: será mesmo? Será mesmo que o reino chegou? Será mesmo? E eu quero te responder dessa maneira. Faz como João Batista fez. Vai falar com Jesus por meio da oração. Vai falar com Ele. Ele vai te dar a resposta. Assim como Ele deu a resposta para João Batista, eu creio que aquela resposta para João Batista ele ficou em paz. E ele descansou, dizendo: agora eu sei que Jesus é o Messias. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Não tenha dúvida. E se a dúvida bater, vai no lugar certo. Vai falar com Jesus. A gente poderia continuar falando aqui, eu quero encerrar essa mensagem. A gente poderia continuar falando aqui muito sobre o reino. Muito. Jesus Cristo no livro de Mateus, ele falou muito sobre o reino. As parábolas que Jesus falou, os ensinos de Jesus, todos eles no livro de Mateus estão baseados sobre o reino, mostrando que o reino chegou. E fica a pergunta: o que é o reino do céu? Quando a gente pensa no reino, a gente pensa num lugar específico, onde existe um rei que governa. E um rei só pode governar se ele tem súditos, que se submetem ao seu governo. E nós entendemos que o reino do céu é o lugar onde Jesus vem estabelecer o seu reino, o seu governo e a sua autoridade. E quando ele veio a essa terra, irmãos, ele inaugura o seu reino, fazendo com que o seu nome fosse conhecido, e por meio do seu ensino, pregação e manifestação do seu poder, por meio das curas e milagres. Jesus inaugura o seu reino, e ele inaugura a sua igreja também, que vai ser a representante do reino aqui nessa terra, com autoridade dada por Jesus para ir e para fazer discípulos e para ensinar e para proclamar as boas novas desse reino que já chegou.
Nós sabemos que o reino chegou, mas ainda não na sua plenitude. Mas o reino já pode ser vivido hoje. Nós podemos viver o reino hoje na nossa vida. Mas nós sabemos que não de maneira plena, porque Jesus ainda virá nos buscar como igreja. Mas não espere que você vai viver o reino de Cristo apenas na segunda vinda de Jesus. Nós podemos desfrutar desse reino hoje, que é o que muitos dizem que é o já e o ainda não. Nós podemos viver o reino de Deus hoje, mas nós sabemos que ele ainda não é completo, porque ainda nós estamos nesse mundo como peregrinos. Mas Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Então, enquanto Jesus não volta, vamos declarar e anunciar que esse reino já chegou. E por meio da atuação da igreja, das boas novas de salvação, anunciar Jesus Cristo como o Rei, para que as pessoas de fato possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e possam desfrutar desse reino que já chegou hoje. Então, para nós encerrarmos essa mensagem, eu queria concluir dizendo que o reino chegou. É uma afirmação aqui, não é mais uma pergunta. É uma afirmação, o reino de Deus, o reino do céu chegou. Por que ele chegou? Porque Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo inaugurou o reino. Segundo, por que o reino do céu chegou? Porque hoje a igreja é instituída por Cristo para dar continuidade nas obras que ele realizou aqui nessa terra. E nós temos visto e vivido esse reino nas nossas vidas. Não de maneira plena, mas a igreja tem vivido isso. Porque Jesus Cristo, como rei, tem reinado no meio da sua igreja. Jesus Cristo tem executado a vontade de Jesus tem sido plena no meio do seu corpo, da sua igreja. E o nosso desejo é que Jesus Cristo de fato reine no meio do seu povo e da sua igreja, e que ele execute por meio da igreja os seus sinais, os seus milagres. E nós temos visto nos dias de hoje como Jesus tem operado curas, sinais, prodígios e milagres por meio da sua igreja. Então nós podemos afirmar que o reino do céu chegou. Em terceiro, o reino chegou, mas não em sua plenitude. Mas nós sabemos que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar. E da mesma maneira que João Batista questionou, nós podemos questionar hoje. Será que a vinda do Senhor está próxima? Eu creio que muitos têm pensado sobre isso. Não é... Todos nós estamos enfrentando esse confinamento, essa pandemia, e tem passado sobre a nossa mente essa pergunta. Será que a vinda de Jesus está próxima? Será que Jesus Cristo está para voltar, para buscar a sua igreja? Sabe, queridos, talvez nós não vamos ter todas as respostas, mas nós podemos dizer o que Jesus disse para João Batista. Olha para os sinais. Vamos olhar para os sinais. Olha para os sinais. E eu entendo pelos sinais que nós precisamos nos preparar, de alguma maneira. Porque se para os irmãos que estavam lá na igreja primitiva, eles viviam o reino de uma maneira tão intensa e tão plena, dizendo que a volta de Jesus estava próxima, quanto mais nós, que estamos aí depois de 2020 anos, de que Jesus voltou ao Pai e está no céu reinando. Quanto mais nós, a vinda de Jesus para nós estaria muito mais próxima do que para eles. E eles viviam a vinda de Jesus como se fosse para hoje. Então eu quero te desafiar, querido, meu irmão e minha irmã, você que já entregou a sua vida para Jesus, seja como uma virgem prudente. Se prepara.
Jesus pode voltar hoje. Jesus pode você talvez nem vai conseguir ouvir essa mensagem até o final, e nós podemos ser arrebatados. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus não mostrou isso para ninguém. Apenas o Pai que está no céu sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Mas uma coisa é certa: olha para os sinais. Olha para os sinais. E eu acredito. E é isso que tem estado em meu coração. Nós precisamos nos preparar. O reino chegou. E ele já está aí. E eu creio que a vinda do Senhor está próxima também. Então o que cabe a você e a mim, nessa noite, tomarmos como base a palavra que João Batista e Jesus declararam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Enfim, que nós possamos ter os nossos olhos abertos. E assim como João Batista e Jesus nos exortaram para nós nos arrependermos, porque é chegado o reino do céu, que nós possamos todos os dias nos arrepender, nos colocar aos pés de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e deixar com que esse reino, que nós possamos já viver esse reino hoje, e aguardar ansiosamente, com grande expectativa, a volta do Senhor, porque Ele vem. E nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe, que você seja edificado e que essa mensagem ela traga encorajamento para você e para mim, em nome de Jesus. E eu queria orar nesse momento. Nós vamos encerrar o nosso culto. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Eu creio que é uma mensagem de fé, de encorajamento para todos nós. Assim como João Batista, muitas vezes nós questionamos, mas o nosso amor não está em xeque aqui, Pai. Nós queremos dizer que nós te amamos. Nós queremos dizer que nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas muitas vezes, ó Deus, nesse processo de te conhecer, nós queremos te conhecer de tal maneira que muitas vezes o nosso coração questiona, o nosso coração duvida. Mas nós, diante da tua presença, queremos levar todos os nossos pensamentos, todas as nossas dúvidas cativas ao Senhor, para que o Senhor traga todas as respostas, por meio daquilo que o Senhor disse na tua palavra, e que isso traga fé e encoraje os nossos corações. Porque é certo que o teu reino chegou e nós queremos viver esse reino de maneira plena nas nossas vidas. Sabemos que não conseguiremos viver ainda nessa terra de maneira plena, mas cremos que um dia o Senhor virá nos buscar e nós como igreja queremos estar preparados para a volta do Senhor. Por isso o Senhor tem nos dito: olhem para os sinais, e nós queremos estar olhando para esses sinais e nos preparar, Pai, porque não sabemos o dia nem a hora, mas que o Senhor nos dê a oportunidade, assim como o Senhor deu para aquelas pessoas que o Senhor anunciou o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Que hoje, nessa noite, nós possamos nos arrepender, todos nós, ó Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados, nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e entregar a nossa vida por completo a Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e viver esse reino hoje na nossa vida. E é certo que quando o Senhor nos buscar, nós possamos subir com o Senhor e viver para sempre contigo, porque essa é a nossa expectativa. Enquanto o Senhor não vem, que nós possamos anunciar essas boas novas e que possamos pregar que o reino chegou e que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos disse por meio da tua palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios e fazendo com que o seu reino seja expandido e propagado sobre a face dessa terra. E nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso nós oramos e desde já te agradecemos e te pedimos que o Senhor derrame das tuas bênçãos e da tua paz sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Por isso nós oramos e desde já te agradecemos e já aproveitamos para nos despedir desse momento de culto tão abençoado que o Senhor proporcionou para nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do
do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E quem crê diz amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.